Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo visite sua vida nesta manhã. Que o Espírito Santo ilumine seus pensamentos. Que o amor do Pai fortaleça seu coração para este novo dia que está começando. Talvez você tenha acordado hoje com muitas perguntas. Perguntas sobre o futuro. Perguntas sobre decisões que precisam ser tomadas. Perguntas sobre caminhos que ainda não consegue enxergar. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que está parado, preso em uma situação que não muda, esperando uma oportunidade, esperando uma resposta, esperando uma porta se abrir. Talvez você esteja enfrentando dias em que tudo parece incerto. Você ora, você luta, você continua caminhando, mas ainda não consegue ver claramente a direção que Deus está preparando. E quando isso acontece, o coração pode ficar cansado, a mente pode ficar confusa, a esperança pode ser colocada à prova. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está preocupado com o trabalho, com a vida financeira, com a família, com decisões importantes. Talvez exista alguém que sente que chegou diante de um muro, diante de uma situação impossível, diante de um problema que parece não ter saída. Mas nesta manhã, Deus quer falar algo muito importante ao seu coração. O fato de você não enxergar o caminho não significa que Deus não esteja preparando um caminho, porque o Senhor continua trabalhando, continua abrindo portas, continua criando oportunidades, continua conduzindo seus filhos. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está abrindo um caminho para mim. Escreva com esperança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decide confiar na direção do Senhor. A palavra de Deus para esta manhã está em Isaías 4:3-9. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa extraordinária! Deus não apenas conduz por caminhos conhecidos. Ele cria caminhos onde aparentemente não existe caminho. Ele abre portas onde tudo parece fechado. Ele faz surgir esperança onde existia apenas desânimo. Talvez hoje você esteja olhando para um deserto, uma área da sua vida que parece sem solução, sem progresso, sem respostas. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos no deserto. Isso me faz lembrar da história do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército egípcio. À frente estava o mar. Humanamente falando, não havia saída. Não havia direção. Não havia solução visível. Mas Deus já tinha preparado um caminho, mesmo quando ninguém conseguia vê-lo. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O caminho de Deus muitas vezes existe antes de nós conseguirmos enxergá-lo. A solução de Deus muitas vezes está sendo preparada antes de aparecer. A resposta de Deus muitas vezes está se aproximando enquanto ainda estamos esperando. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Um momento em que tudo parece parado, mas Deus continua agindo. Um momento em que tudo parece silencioso, mas Deus continua trabalhando. Um momento em que você não consegue ver, mas Deus continua conduzindo. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Daniela de Florianópolis. Ela tinha 55 anos e passou quase 2 anos procurando uma oportunidade de trabalho. Enviava currículos, participava de entrevistas, orava constantemente, mas nada acontecia. Muitas vezes, acreditou que Deus havia esquecido suas orações, até que uma oportunidade surgiu de maneira inesperada. Anos depois escreveu: quando olhei para trás, percebi que Deus estava preparando um caminho inteiro, enquanto eu achava que nada estava acontecendo. Que testemunho poderoso! Porque Deus continua fazendo isso, continua trabalhando nos bastidores, continua
organizando circunstâncias, continua preparando encontros, continua abrindo portas. Talvez hoje você não veja o caminho completo, mas não precisa ver. Precisa apenas continuar caminhando com Deus, porque a fé não significa enxergar tudo. A fé significa confiar naquele que vê tudo. Talvez você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja pedindo direção. Mas o Senhor continua guiando seus passos. Continua mostrando o próximo movimento. Continua iluminando o caminho no momento certo. Por isso, não permita que a incerteza roube sua esperança. Não permita que a espera destrua sua confiança. Não permita que o silêncio faça você acreditar que Deus parou de agir. Porque Ele continua trabalhando, continua conduzindo, continua preparando algo novo. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente, feche os olhos e diga dentro da sua alma: Senhor, guia meus passos. Mais uma vez, Senhor, eu confio na direção que Tu estás preparando. Pai amado, nesta manhã nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor continua abrindo caminhos. Obrigado porque o Senhor continua guiando nossa vida. Obrigado porque nunca caminhamos sozinhos. Hoje entregamos ao Senhor nossas dúvidas, nossas decisões, nossos medos, nossas incertezas, tudo aquilo que ainda não compreendemos, tudo aquilo que colocamos diante de Ti. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a seguir Teus passos, porque sabemos que Tu continuas preparando caminhos mesmo quando ainda não conseguimos enxergá-los. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos entregar diante de Deus nossas áreas de indecisão, nossos caminhos fechados e nossos desafios, permitindo que Sua direção fortaleça nossa fé para tudo aquilo que viveremos nesta nova semana. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para fortalecer sua confiança. Porque existem momentos na vida em que não sabemos qual direção seguir. Momentos em que fazemos planos. Momentos em que tentamos organizar tudo. Momentos em que buscamos respostas. Mas mesmo assim, continuamos sem enxergar claramente o próximo passo. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está vivendo exatamente isso. Uma fase de espera, uma fase de transição, uma fase em que muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, uma oportunidade profissional, uma resposta financeira, uma mudança familiar, uma confirmação importante. Talvez exista algo pelo qual você tem orado há muito tempo, e quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna compreender os planos de Deus. Talvez você já tenha perguntado: Senhor, para onde devo ir, Senhor? Qual é o caminho, Senhor? O que devo fazer agora? E sabe o que é mais difícil? Muitas vezes Deus não revela o caminho inteiro, revela apenas o próximo passo. Porque Ele deseja que aprendamos a caminhar pela fé, não pela visão, não pela certeza humana, mas pela confiança. Isso me faz lembrar novamente do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Imagine aquele momento. Atrás deles estava o perigo, à frente deles estava o impossível. Ao redor deles existia apenas incerteza. Mas Deus não abandonou seu povo naquele lugar. Ele não os levou até ali para destruí-los, levou-os até ali para revelar seu poder. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta manhã. O lugar onde você está hoje não é o fim da sua história. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça impossível, porque Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Talvez hoje você esteja olhando para um mar fechado, uma situação financeira complicada,
uma porta profissional que não se abre, uma luta familiar, uma decisão importante. Mas Deus continua vendo algo que você ainda não consegue ver. Porque onde nós enxergamos obstáculos, Deus enxerga possibilidades. Onde nós enxergamos limites, Deus enxerga milagres. Onde nós enxergamos o fim, Deus enxerga um novo começo. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Sr. Marcelo de Curitiba. Ele tinha 57 anos e passou meses procurando direção para sua vida profissional. Sentia-se perdido, sem saber qual caminho seguir. Orava constantemente, mas as respostas pareciam não chegar. Até que um dia compreendeu algo importante. Deus não estava apenas preparando uma oportunidade. Estava preparando o próprio Marcelo para a oportunidade. Anos depois escreveu: quando a porta finalmente se abriu, percebi que Deus havia usado o tempo de espera para me fortalecer. Que testemunho poderoso, porque muitas vezes acreditamos que nada está acontecendo durante a espera. Mas Deus está trabalhando, está fortalecendo nossa fé, está amadurecendo nosso coração, está preparando circunstâncias, está organizando encontros, está alinhando detalhes que ainda não conseguimos enxergar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em sua vida agora. Talvez Deus esteja preparando algo maior do que você imagina. Talvez o atraso que você vê seja na verdade preparação. Talvez o silêncio que você sente seja na verdade cuidado. Talvez a espera que incomoda você esteja sendo usada para construir algo sólido. Porque Deus nunca desperdiça nossos processos, nunca desperdiça nossas lágrimas, nunca desperdiça nossas orações. Tudo tem propósito, tudo pode ser usado para o bem daqueles que confiam nele. Por isso, não permita que a impaciência roube sua fé. Não permita que o medo controle suas decisões. Não permita que as portas fechadas façam você esquecer das promessas de Deus. Porque o Senhor continua guiando seus passos. Mesmo quando você não percebe, continua abrindo caminhos. Mesmo quando você não vê, continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado. Talvez hoje você precise apenas confiar mais um pouco. Talvez precise caminhar mais um dia. Talvez precise entregar novamente seus planos ao Senhor. Porque aquilo que Deus está preparando será revelado no tempo certo. E o tempo de Deus nunca chega atrasado. Talvez você não entenda completamente agora, mas um dia olhará para trás e perceberá que Deus estava conduzindo tudo, cada encontro, cada porta fechada, cada resposta, cada espera, cada detalhe. Tudo fazia parte do caminho. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as áreas da sua vida que precisam de direção. As dúvidas, as decisões, os projetos, os sonhos, os caminhos que parecem fechados. Tudo, sem medo, sem ansiedade. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti nossas incertezas, nossas dúvidas, nossos projetos, nossos sonhos. Tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender, tudo aquilo que precisa da Tua direção. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão esperando respostas. Toca aqueles que precisam tomar decisões. Toca aqueles que enfrentam caminhos difíceis. Toca aqueles que se sentem perdidos. Senhor, ilumina seus passos. Mostra a direção correta. Fortalece sua fé. Renova sua esperança. Pai amado, visita também nossas famílias, protege nossos lares, guia aqueles que amamos, abre caminhos de bênção para cada casa. Que Tua presença esteja conosco em cada decisão. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo sua confiança. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que existe um caminho sendo preparado, mesmo que ainda não seja possível enxergá-lo completamente. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração,
Nós vamos entregar completamente nosso futuro ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua bênção para os caminhos que estão sendo preparados e caminhar com a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que confiam em sua direção. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais especial desta oração, o momento de colocar nosso futuro completamente nas mãos de Deus, o momento de parar de olhar apenas para os obstáculos e começar a olhar para aquele que tem poder para abrir caminhos onde não existem caminhos. Talvez você tenha iniciado esta oração sentindo-se confuso. Talvez tenha começado este dia carregando dúvidas. Talvez existam decisões importantes diante de você. Talvez existam portas fechadas. Talvez existam situações que parecem não avançar. Mas antes de continuarmos, eu quero lembrar você de uma verdade que pode transformar completamente esta manhã. Deus nunca perde o controle da história daqueles que confiam nele. Nunca. Nem quando os caminhos parecem incertos. Nem quando as respostas demoram. Nem quando tudo parece parado. Porque aquilo que para nós é espera, muitas vezes para Deus é preparação. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, mas Deus está preparando uma porta melhor. Talvez esteja olhando para um atraso, mas Deus está organizando detalhes que você ainda não consegue enxergar. Talvez esteja olhando para uma dificuldade, mas Deus está construindo um testemunho, porque os caminhos de Deus frequentemente são maiores do que os nossos planos. Isso me faz lembrar novamente do povo de Israel. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, tudo parecia impossível. Não havia saída visível, não havia solução humana, não havia estratégia que pudesse resolver aquela situação. Mas Deus já tinha preparado um caminho. O caminho existia antes que eles o enxergassem. E talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O caminho que Deus está preparando para a sua vida também já existe. Mesmo que você ainda não consiga vê-lo, mesmo que ainda não consiga compreendê-lo, mesmo que ainda não tenha recebido todas as respostas, porque Deus nunca conduz seus filhos ao abandono. Ele conduz seus filhos ao propósito. Talvez você esteja enfrentando uma semana cheia de desafios. Talvez existam decisões importantes pela frente. Talvez existam situações que provocam preocupação, mas o mesmo Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos hoje. O mesmo Deus que guiou o seu povo continua guiando você. O mesmo Deus que realizou milagres continua realizando milagres, porque seu poder não mudou, sua fidelidade não mudou, seu amor não mudou. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Adriana de Ribeirão Preto. Ela tinha 59 anos e atravessava uma fase muito difícil. Havia perdido o emprego. As contas aumentavam, as preocupações cresciam e ela não conseguia enxergar nenhuma solução. Mas continuou orando, continuou confiando, continuou entregando cada dia ao Senhor. Algum tempo depois, recebeu uma oportunidade que jamais havia imaginado. Anos depois, escreveu: quando eu achava que estava diante de um fim, Deus estava me conduzindo para um novo começo. Que testemunho maravilhoso, porque Deus continua fazendo isso, continua transformando finais em recomeços, continua transformando desertos em caminhos, continua transformando impossibilidades em testemunhos. Talvez hoje você esteja exatamente entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e a resposta, entre a espera e a realização. E esse lugar pode ser desconfortável, mas também é um lugar onde aprendemos a confiar profundamente. Porque a fé cresce justamente quando continuamos caminhando sem enxergar tudo. Talvez Deus não esteja mostrando o caminho inteiro, porque deseja que você caminhe ao lado dele. Passo após passo, dia após dia, confiando, esperando, acreditando, porque quem caminha com Deus nunca está perdido. Mesmo quando não entende tudo, mesmo quando não vê tudo, mesmo quando não controla tudo,
Talvez esta manhã seja o momento de entregar completamente seu futuro ao Senhor. Entregar os planos, entregar os sonhos, entregar os projetos, entregar as preocupações, entregar os caminhos que ainda parecem fechados. Porque aquilo que entregamos a Deus deixa de ser apenas uma preocupação e se torna um espaço onde sua providência pode agir. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todos os seus caminhos diante de Deus. Os caminhos conhecidos, os caminhos desconhecidos, os sonhos, as decisões, as oportunidades, as portas, tudo. Imagine o Senhor colocando sua mão sobre cada área da sua vida, guiando, protegendo, conduzindo, preparando. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa esperança. Pai amado, nesta manhã, nós colocamos completamente nosso futuro em Tuas mãos. Entregamos nossos caminhos, entregamos nossos planos, entregamos nossos sonhos, entregamos nossos projetos, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossas preocupações, tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender, tudo aquilo que precisa da Tua direção. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu tempo, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que precisam de direção. Toca aqueles que enfrentam decisões importantes. Toca aqueles que aguardam respostas. Toca aqueles que estão cansados de esperar. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé, renova sua esperança. Renova sua coragem, renova sua confiança. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, guia aqueles que amamos, abre portas de bênção, fecha caminhos de perigo, conduz cada casa segundo Teus planos. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que procuram trabalho, os que aguardam oportunidades, os que precisam de provisão. Senhor, abre caminhos onde hoje parece não existir saída. Mostra a Tua fidelidade mais uma vez. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está abrindo um caminho para a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está guiando meus passos. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas certas se abrirão no tempo certo. Em nome de Jesus, eu declaro que minha fé será maior do que minhas dúvidas. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está preparando oportunidades para mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está sob a proteção divina. Em nome de Jesus, eu declaro que meus caminhos serão iluminados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que o futuro está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que grandes testemunhos nascerão desta fase da minha vida. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança na direção de Deus. Confiança nos planos de Deus. Confiança no tempo de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Agora, juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acompanha nossos passos, protege nossas decisões e ajuda-nos a confiar sempre na direção perfeita de Deus. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor ilumine seus caminhos, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor conduza suas decisões, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor abra portas de bênção diante de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de direção e esperança para continuar caminhando. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está abrindo um caminho para mim. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu confiar que, mesmo sem enxergar tudo, o Senhor já está preparando o próximo passo. Porque aqueles que caminham com Deus descobrem que nenhum deserto é capaz de impedir os planos que Ele preparou para seus filhos.